Meu nome é João Vitor Antônio de Oliveira, sou aluno do 4º período de odontologia noturno da Faculdade Cidade de Patos de Minas. E trouxe como tema resistência bacteriana decorrente do uso inadequado de antibióticos. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os impactos causados pela resistência bacteriana e seus agravos, através do fenômeno biológico natural das bactérias, originado pelo uso indiscriminado dos antibióticos através da revisão de literatura. A metodologia tem como base de pesquisa o Google Scholar, Cielo, através de artigos a partir de 2004, que foram feitas suas publicações, que tem como seus escritores os termos bactérias, antibacterianos e uso excessivo de medicamentos prescritos. Como discussão, podemos começar falando o que seria essa resistência bacteriana. Quando falamos em resistência bacteriana a antibiótico, nós nos referimos às bactérias que possuem a capacidade de sobreviver, mesmo quando são utilizados antibióticos certos para determinada doença. Essas bactérias possuem estratégias que permitem sua multiplicação, mesmo quando são submetidas a altas dosagens dessas substâncias. Essa resistência, ela ocorre principalmente em virtude do surgimento de mutações que conferem às bactérias proteção contra os antibióticos. Essas mutações, elas ocorrem ao acaso. Entretanto, com o uso incorreto de medicamentos, elas acontecem com maior frequência, ou seja, o processo da sua multiplicação e da sua mutação se torna maior e mais acelerado. Como os dois fatores mais influenciantes para que aconteça a resistência, podemos citar a falha medicamentosa via profissional-paciente e os mecanismos biológicos. Essa falha medicamentosa via profissional-paciente seria a prescrição errada ou o paciente em uso inadequado. Essa prescrição errada seria o profissional da saúde não ser rigoroso o suficiente para prescrever somente a medicação necessária. E, posteriormente, o paciente não faria o uso inadequado, criando seu próprio hábito e jeito de tomar a medicação, que seria incorreta e inadequada. Como mecanismo biológico, podemos citar os principais, que são a alteração na permeabilidade da membrana, a alteração no local de atuação do antibiótico, o bombeamento ativo do antibiótico para fora da bactéria e a produção de enzima, que posteriormente vai destruir os antibióticos. Essa produção de enzima, podemos citar ela como o mecanismo biológico mais destacante, porque foi-se observado que ela é a estratégia mais frequentemente usada pelas bactérias. Essa resistência ela ocorre principalmente porque alguns indivíduos, algumas bactérias, são capazes de liberar enzimas que vão interagir com os antibióticos e vão desencadear a sua destruição apenas em certos momentos. Aquelas bactérias que liberam as enzimas no momento adequado, elas são selecionadas, portanto, fazendo com que a infecção permaneça. Podemos observar que, através desses dois fatores citados, houve um aumento grande no índice de desenvolvimento de doenças infecciosas e suas agudizações, que posteriormente aconteceu um ônus da saúde pública. Como forma de curiosidade, colocamos um gráfico onde podemos relatar a diferença entre a bactéria gram-positiva e a gram-negativa, que seria a gram-positiva, ela retém o cristal violeta, devido à presença de uma espessa camada de peptidoglicano em suas paredes celulares, que no final do seu processo de coloração vai apresentar a cor roxa. Já as bactérias gram-negativas, elas possuem a parede de peptidoglicano mais fina, que não retém o cristal violeta, que se obtém a cor vermelha no final do seu processo de coloração. Como outra curiosidade, podemos citar que as bactérias gram-negativas são as bactérias que mais causam resistências. E podemos citar também 3 bactérias que mais causam resistência, que seria Streptococcus pyogenes, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Portanto, nesse cenário de dualidade destes fármacos, é necessária a adoção de medidas preventivas, que podemos citar como exemplo, em caso de uso prolongado, um paciente não poder comprar o medicamento suficiente para todo o tratamento, devendo retornar mensalmente para que uma nova dose seja comprada. Essas medidas, apesar de serem consideradas pouco práticas por alguns pacientes, é uma forma de inibir o uso incorreto. É necessário também que a população crie o hábito de comprar medicamento apenas com a receita e sempre cumprir o que é recomendado pelo médico ou pelo profissional da saúde. Podemos também usar como medida preventiva
a criação de novos antibióticos resistentes, como o uso racional e a busca contínua por novos metabólitos ativos contra diferentes micro-organismos patogênicos. Ademais, é imprescindível a capacitação profissional de forma holística e multidisciplinar, contribuindo eficientemente para a reformulação das políticas públicas da saúde.